Então é Natal e o que você vem? Oi gente, tudo bem? Aqui é o Felipe e no vídeo de hoje eu vou matar um pouco da curiosidade de vocês, quer dizer, pelo menos a galera que já é inscrita aqui do canal. Hoje eu vou contar pra vocês quantas questões eu acertei em cada uma das provas do Enem 2019 e vou comentar um pouco sobre a prova para que vocês possam me julgar aí nos comentários de se vai passar, se não vai passar, se tem mais, se tem menos, como você é burro, como você é inteligente, porque o YouTube é assim, a gente tira conclusões precipitadas da vida alheia baseado nas nossas próprias experiências. Se você ainda não é inscrito, olha aí a oportunidade, se inscreve no botão vermelho aqui embaixo, a gente fala sobre Enem, vestibular, estudos, várias coisas. E no ano que vem vai ter muito conteúdo legal, então não perde a oportunidade de se inscrever no canal, ativar as notificações e mantenha aí na sua cabeça de, se eu gostar desse vídeo eu vou deixar um like, porque às vezes a gente esquece. No primeiro dia de provas, que foi Humanas e Linguagens, eu peguei essa prova aqui azul escura. E vamos começar, tá? O que eu achei sobre a prova de linguagens? Se você me segue no Instagram, você já sabe que eu, num ato de muita burrice, marquei uma questão errada no gabarito. Porque assim, meio que eu me cobro já de acertar todas as questões de inglês da prova de linguagens. E isso geralmente acontece, e aconteceu esse ano, na verdade, eu acertei todas as questões, mas a segunda questão da prova de inglês eu marquei errado no gabarito. A resposta aqui do caderno azul era a letra D, e aí eu olhei para a terceira questão, que é a letra A, e aí num ato de muita burrice eu marquei letra A na segunda questão, então eu perdi uma questão de linguagem e uma questão fácil, que é a questão de língua estrangeira, Portanto, deixa eu segurar vocês no vídeo, eu vou ser escroto nesse vídeo aqui, tá? Primeiro deixa eu falar o que eu achei da prova antes de falar quantas questões eu acertei. Eu achei que a prova de linguagens foi a única das provas que se manteve exatamente igual a dos outros anos. Sinceramente, eu não senti nenhuma diferença das provas antigas, tipo de 2018 pra trás, pra prova desse ano. As questões estavam muito parecidas, continuou a mesma ladainha de sempre. E até aquelas questões que disseram que eram polêmicas, que iam tirar, tipo, tudo bem, não teve questão sobre homossexualismo e tudo mais, mas teve questão, por exemplo, sobre respeito a religiões de matriz africanas, teve questão de respeito à cultura indígena e tudo mais. Então, eu sinceramente não senti diferença nenhuma. Eu não achei nem mais fácil nem mais difícil, eu achei igual. Então eu acho que quem estava se preparando para fazer a prova de linguagens baseado nas provas dos anos anteriores não teve grandes dificuldades, pelo menos não teve grandes surpresas. E assim aconteceu comigo. Eu acertei em linguagens 34 questões das 45, isso porque eu marquei a questão de inglês errada no gabarito, era pra eu ter acertado 35, fiquei com 34. O que mais me deixa triste é porque, por exemplo, a questão 2, como eu falei pra vocês, a questão 2 de inglês, não vai dar pra ver aí, mas ela é um texto que fala sobre deixa eu ver? Que fala sobre a demonização do açúcar em relação aos hábitos saudáveis e tudo mais. E aí a pergunta é, ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Aí a resposta correta, que inclusive tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu marquei letra D, porque tá inverso o vídeo, mas eu marquei letra D. E que é a resposta certa, que indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Só que no gabarito, como a questão 3 é letra A, e eu olhei pra letra A quando eu marquei a segunda, eu acabei marcando defende o consumo liberado de açúcar, que é uma resposta absurda pra esse texto aqui. Então eu espero muito que isso não me acabe impedindo de tirar uma pontuação maior em linguagens. Mas enfim, fica aí a critério de Deus. E fora isso, eu não tenho nenhuma reclamação sobre a prova de linguagens. Como eu falei pra vocês, eu achei ela muito parecida com as anos anteriores, então é isso aí. Partindo para a prova de Ciências Humanas, eu tenho algumas considerações para fazer. Eu achei que a prova tinha textos menores. Isso, assim, uma coisa que eu percebi muito. A prova tinha textos bem menores do que ela costumava ter nos anos anteriores. E outra coisa, não caiu muitos dos assuntos que a gente já estava acostumado a fazer. Então não caiu Era Vargas, não caiu nada desse período, na verdade, nem Vargas, nem JK, nem ditadura militar. Esses assuntos passaram batidos. Mas, tipo, ditadura militar eu já esperava que não fosse cair, mas eu esperava que caísse uma Era Vargas que fosse, porque todo ano cai. Aí, por exemplo, na prova de geografia eu achei as questões um pouquinho mais conteudistas, mas nada muito, assim, que fosse te cobrar uma coisa muito louca, uma coisa muito específica.
Eu achei que a prova de geografia foi mais conteudista, mas era um conteúdo um pouco mais acessível, exceto por essa questão aqui que eu não sabia o que era e eu errei, na verdade. No meu caderno é a questão 47, que é dessa imagem aqui, e é aquela questão que a resposta é albedo dos corpos físicos. Eu não sei até agora o que é albedo. Eu vi uns comentários na internet, acho que foi dos professores daquele cursinho Ângulo de São Paulo, que eles falaram que a prova de história estava assim, a prova mais fácil que teve, que não tinha muito o que você pensar, era realmente muito mais tranquilo. Pra falar a verdade, eu nem senti a prova de história, assim, tipo, não teve nenhuma questão que eu bati o olho e falei, nossa, isso aí é história mesmo. Então, eu meio que concordo com eles, eu acho que as questões de história estavam bem interpretativas. E, olhando aqui, eu acho que eu acertei a maioria delas. O que eu errei mesmo foi aquela questão de geografia, errei umas questões de, acho que filosofia. Eu errei uma questão aqui de... Não tá certo, não errei não. Por fim, eu acertei 36 questões da prova de Ciências Humanas. E, assim, foi um resultado bom, foi mais de 35. Não foi 40 como no ano passado, mas eu sinceramente esperava que não fosse estar 40 esse ano, porque eu dei um foco menor para as ciências humanas, porque eu quis dar um foco maior para matemática, e no final das contas vocês vão ver que acabou dando certo. Então eu já esperava que eu fosse ter uma quedazinha, mas, enfim, tipo, queria um 40, lógico, né? A gente sempre quer acertar 45 em tudo. Mas, de qualquer forma, eu fiquei feliz com esse 36, acho que não vai me dar uma nota suficiente. E é isso. Indo pra prova do segundo dia, que eu também peguei uma prova azul, só que azul claro, a gente teve Ciências da Natureza e Matemática, e aí eu quero começar falando sobre Matemática. E aí a gente vai deixar o pior pro final, que é Ciências da Natureza. Antes de falar sobre a prova do segundo dia, eu só queria falar pra vocês que, na minha concepção, o que faltava para eu ser aprovado em Medicina, por exemplo, no início desse ano de 2019, eu não passei em Medicina na Universidade Federal do Pará, que é a minha principal escolha, por 16 pontos. Tipo, 16 pontos é muita coisa, mas se a gente for pensar em, eu preciso aumentar X pontos na nota do Enem, pra você aumentar 16 pontos na média não é tão difícil assim. E como eu já vinha tendo um desempenho bom nas provas do primeiro dia, eu sabia que o que ia diferenciar a minha aprovação da minha reprovação era a prova do segundo dia. Eu sabia que principalmente eu tinha que evoluir em matemática, que era assim a principal coisa, né? Porque quanto mais acertos em matemática você tem, maior a sua nota. E assim, por exemplo, você acertar... Como vocês sabem, ano passado eu acertei 21 questões em matemática e tirei 750. Então, é uma coisa assim que você acerta menos e tira uma nota maior. Então eu sabia que eu tinha que acertar mais de 30 em matemática esse ano, se eu quisesse ter chance de passar. E o que eu achei da prova de matemática desse ano? Fazendo a prova, assim, a minha sensação fazendo a prova, tirando assim o que ela realmente foi, e se foi mais difícil, foi mais fácil, mas a minha sensação pessoal foi que a prova estava mais fácil. Eu senti uma maior facilidade para resolver a prova de matemática desse ano. Foram pouquíssimas as questões que eu senti que eu não sabia resolver. Então, isso, falando sobre estado emocional para a prova, é muito bom. Porque apesar de eu não ter acertado todas as questões que eu senti que eu estava sabendo resolver, eu acertei uma boa quantidade de questões, que é o que importa. Então, esse foi o meu sentimento para a prova. Agora, se a prova foi mais fácil, mais difícil, na minha opinião, a prova manteve o padrão do ano anterior. Então, continuou caindo os mesmos assuntos. Eu senti falta só de função do primeiro grau. Eu acho que foi o único assunto que eu senti uma falta, assim. Mas, assim, continuou caindo as mesmas coisas, o mesmo modelo de prova, o mesmo modelo de questão. Então, quem estudou fazendo prova antiga e tudo mais, eu acho que conseguiu fazer uma prova satisfatória ou muito boa, não sei como que você foi. Então eu não senti grandes diferenças na prova de matemática. E assim, foi uma prova pela qual eu estava muito ansioso para ver qual seria o meu desempenho. Porque é meio que a prova decisiva, sabe? Tipo, se eu fui bem em matemática, cara, assim, eu enxergo uma aprovação muito, muito nítida. E aí quando eu cheguei em casa, logo depois do segundo dia, acho que passou 1 hora mais ou menos, eu fui comer, tomar um banho e tudo mais. E aí eu fui ver gabarito extraoficial, que é uma coisa que eu não tinha feito no primeiro dia.
Mas no segundo dia, assim que eu voltei pra casa, eu fui dar uma olhada pra ver mais ou menos como eu tinha me saído em matemática. E aí, nesses gabaritos, tinha uma questão que tava na dúvida. Tinham gabaritos que diziam que era letra A, tinham gabaritos que diziam que era letra C, que é aquela questão da meteorologia. Aquela que perguntava em quais dias o sinal tinha sido emitido corretamente. Eu marquei letra C, e mesmo olhando a questão agora e vendo o comentário dos professores, eu ainda acho que essa é uma questão que deveria ser anulada, porque ela abre sim espaço para você interpretar duas respostas, ou a letra A ou a letra C. E assim, só tipo, eu li várias vezes aquele texto pra conseguir chegar num ponto de pensar assim, não, realmente, só dá pra marcar a letra A. Mas eu ainda não consegui chegar nessa conclusão. E pra mim essa questão abre sim espaço para duas alternativas corretas, e quando isso acontece uma questão tem que ser anulada. Mas como o INEP é o INEP, o Brasil é o Brasil, a gente não vai ter essa anulação de questão. Então eu tive... essa questão eu não ganhei, né? Eu marquei a letra C e a letra C foi considerada errada. Mas tá, sem mais delongas, eu acertei 33 questões em matemática. E eu fiquei muito feliz com esse resultado, na verdade. Como vocês sabem, eu saí de 21 acertos em 2018 para 33 em 2019. Então foram 12 questões. Uma amiga minha até brincou que é como se eu tivesse evoluído uma questão por mês, tipo, se a preparação fosse de um ano. Então eu fiquei muito feliz com isso, eu acredito que vai me dar uma nota muito maior das notas que eu estava acostumado a tirar em matemática. Mas de qualquer forma, a gente tem que esperar, né? Obviamente não tem uma bola de cristal pra saber se eu vou passar, se eu não vou. Inclusive eu postei um vídeo que quando eu tava falando da prova do segundo dia, eu coloquei assim, acho que vai dar pra passar, mas foi mais um clickbait pra ver se chamava a atenção de vocês. Mas assim, achar que eu vou passar, eu acho. Mas eu não posso ficar contando com uma aprovação sem saber a nota, sem saber a nota de corte. Então eu só vou descobrir se eu vou passar ou não no dia que sair o resultado, obviamente. Mas de qualquer forma, passando ou não passando, eu vou continuar fazendo os vídeos aqui pro canal. E assim, gente, não é vergonha nenhuma, já fui reprovado... quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes em medicina eu já fui reprovado. Então assim, paciência. Mas é só que esse ano eu vejo uma possibilidade muito maior de passar do que nos outros anos. Nos outros anos eu corrigi a prova, vi o gabarito e já sabia que eu não ia passar. Esse ano não. Então, bora esperar, né? Nem que seja numa lista de espera, que seja. E também, de qualquer forma, no dia que sair a nota do Enem, eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas notas pra vocês e tudo mais. E a gente continua, né? Segue o baile. Agora, indo pra prova de Ciências da Natureza, que foi, assim, a minha pior prova. Não foi a minha pior prova historicamente do Enem, porque eu já fiz no Enem 2017, eu acertei a mesma quantidade de questões que eu acertei nesse ano, que foi uma quantidade baixa de questões, que foram... antes de eu falar quantas eu acertei, eu vou comentar sobre a prova. Eu achei a prova de naturezas muito mais difícil do que em qualquer outro dos anos. E é engraçado porque parece que desde 2017, na verdade, a prova todo ano ela faz questão de ser mais difícil do que a prova do ano anterior. Se você discorda, se você foi muito bem em natureza, comenta aqui embaixo, inclusive comenta o que você fez pra ir muito bem em natureza, porque eu quero saber, quem tá assistindo também quer saber. Eu estudei bastante natureza, estudei bastante física, química, biologia, fiz exercício, fiz bastante prova antiga e tudo mais, então eu esperava ter uma pontuação um pouco maior. Mas a prova me pegou de surpresa. Quando eu tava fazendo lá a prova, eu lembro que, como eu falei pra vocês, eu não senti dificuldade em matemática, então eu comecei fazendo matemática. Eu já tinha feito 30 questões de matemática e tinha dado assim 1h e 40 minutos de prova, e eu fui pra natureza e eu fui fazendo as que eu sabia resolver na hora. E fui fazendo, resolvi. Depois voltei pra matemática, porque eu sabia que entre matemática e natureza era melhor pra mim que eu tivesse um desempenho maior em matemática do que em natureza. Então eu não me arrependo da minha decisão, acho que eu fiz uma decisão muito bem acertada em relação a isso, porque no final das contas eu tive um desempenho bom em matemática, e em ciências da natureza eu acertei 24 questões. Então foi o meu único desempenho ruim na prova do Enem 2019. Assim, tipo, ruim pra quem quer fazer medicina, mas tipo, baseado nos acertos do pessoal todo que faz Enem, foi um desempenho regular. Mas uma coisa que me conforta é que eu já tirei 24 em natureza, e foi em 2017, e a nota que eu tirei em 2017 em natureza, que foi 650 e pouco, se eu tirar essa nota esse ano, isso eu tô jogando pra baixo, tipo, 650 e pouco,
se somar das outras notas não vai me fazer tanta diferença assim, tipo, lógico que faz diferença, mas não é uma coisa que pode, sabe, me tirar da aprovação. Então isso me deixa mais confortável. Mas é lógico que eu queria acertar 30, 35, só que a prova, pelo menos pra mim, tava bem complicada mesmo. Comenta aí embaixo o que você achou da prova de natureza, se você concorda comigo ou não. Outra coisa que me conforta também é que, por exemplo, ano passado eu acertei 27 questões de natureza. Só que eu acertei, se eu não me engano, eu acertei 3 questões que foram consideradas as questões mais difíceis da prova. Então eu não sei se isso deu uma diminuída na minha nota ou não. Esse ano eu tava vendo a prova, eu vi ela várias vezes, e nenhuma das questões que eu acertei eram assim complexas. As 24 questões que eu acertei, todas as 24 foram as 24 questões mais fáceis da prova. Então eu espero que isso ajude muito o meu TRI, mas eu acredito que a minha nota vai ficar aí no máximo 660 numa visão otimista. Mas de 650 a 660 com certeza, e dependendo das outras notas eu acredito que isso não vai me tirar da aprovação. Mas de qualquer maneira, natureza foi uma prova que foi ruim pra mim e que o meu desempenho não foi como eu esperava. Agora, uma coisa muito importante, eu vi na internet, por exemplo, tem aqueles portais de Enem no Instagram que perguntam assim, quantas questões vocês acertaram? Eu vi muita gente falando assim, eu acertei 132, mas eu tô triste porque eu quero medicina e não vai dar. Eu acertei 130 e eu quero medicina e não vai dar. Gente, não é bem assim. Acho que vocês, poxa, principalmente vocês que já fazem Enem há mais um tempo, vocês têm que estar acostumados com o modelo de correção do Enem. A gente não conta acertos totais, a gente conta acertos por área. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que acertou 120 questões, se a gente olhar só o 120 comparado ao 180, parece um número baixo. Mas se essa pessoa acertou 30 em linguagens, 30 em humanas, 30 em natureza e 30 em matemática, é muito possível que ela passe em medicina, porque ela acertar 30 em matemática tem muito mais peso do que ela acertar 30 em humanas ou em linguagens. E da mesma forma, uma pessoa que acertou 120 questões, mas acertou 40 em humanas, 40 em linguagens, 20 em matemática e 20 em natureza, muito provavelmente não vai ter tantas chances de passar quanto essa pessoa que acertou 30 em cada uma. Porque não importa o seu número de acertos total, o que importa é quanto você acertou em cada área. E a gente já sabe que quanto mais você acertou em matemática, quanto mais você acertou em ciência da natureza, melhor. Porque elas são as provas que te dão mais pontuação em relação ao teu número de acertos. E logicamente a redação, se você foi bem ou não. Por isso eu quero falar pra vocês não se deixarem levar por esse tipo de comentários na internet. Tem gente até que mente, sabe, que diz que acertou 135, você vai ver a pessoa tirou um resultado ruim, e aí ela fala lá, tipo, acertei 135, que tristeza. E às vezes nem é verdade. E mesmo que você achar uma pessoa que acertou 135 questões e diz que não vai passar, tipo, foda-se ela, porque o que importa é a tua distribuição de acertos. Então foca na tua distribuição de acertos e não no total de questões. Era só isso que eu queria falar. O ideal é que você esqueça do Enem e lembre dele só lá quando sair a nota. Mas se for pra você ficar pensando nisso, foca na tua distribuição de acertos e não no teu número de acertos totais. Porque não é o número de acertos totais que vai te aprovar. No mais é isso, se você se sentir confortável, comenta aqui embaixo como é que você foi, conta suas histórias, se você vai fazer o Enem do ano que vem porque você ainda tá na escola ou não, se você vai prestar para outro curso. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tipo, compartilha com a gente. Eu acho que esse momento do final do ano e o começo do ano que vem é sempre um momento de muita ansiedade e a gente acaba ficando sem ter com quem falar, então usem o espaço dos comentários aqui embaixo para comentar se vocês estão ansiosos, se não, o que vocês estão achando, e aí a gente pode conversar em cima disso. E eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a gente a não ficar tão ansioso. Um grande abraço pra vocês, vejo todo mundo na próxima semana, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e tchau!